Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje finalizar a nossa matéria, né? Vocês irão fazer prova, né? A revisão e espero que vocês tenham gostado de clínica cirúrgica. Eu gosto muito, tá? Apesar que uns falaram a Clélia, né? Clélia comentou do nome das medicações, mas nome de medicação, gente, não é exclusiva da clínica cirúrgica, do centro cirúrgico. Medicação vai estar em todo o setor, tá? Então, isso é se habituar, tá bom? Aos nomes. Mas espero que quem tenha se identificado muito, alguns de vocês aí com a clínica cirúrgica, com o centro cirúrgico, né? Eu gosto muito, particularmente. Então, vamos lá iniciar a nossa última aula, tá? Vamos falar aí do restante das cirurgias e de alguns curativos. Então, vamos embora. Então, vamos falar da cirurgia plástica, né? A ritidoplastia, que é a cirurgia para eliminar rugas e flacidez da face. Então, eu tenho uma fotinha aí, como que é a teacher de vocês, gostaria muito de fazê-lo, né? Tirar essa papada horrível. Então, você vê que fez uma incisão aqui, retira o excesso, né? E aí, tem umas incisões que são feitas aqui para puxar. Aí, você vê aqui na fotinho como que era o rosto dela, como ela deu uma rejuvenescida, né? Temos a blefaroplastia, quem fez foi minha mames, que é a retirada de excesso de pele aqui das pálpebras. Parece que um caminhão passou na cara dela, tá? Excesso de gordura, mas às vezes é excesso de pele, às vezes até a pele da pessoa tá quase tampando o olho. O pré e o pós-operatório da blefaro, tá? Então, pré, jejum de 12 horas, inclusive de líquidos, retirar esmalte no dia da cirurgia, isso para todas as cirurgias, né? A mulherada aí com esmalte tem que retirar, né? Acho que eu já comentei que é para ver a corzinha lá do dedinho, né? E às vezes tem esmalte que tem metal que pode causar o quê? Choque também, né? Suspender o uso de aspirina ou AS, pois aumenta muito o risco de sangramento. Tricotomia, se necessário, e verificar os sinais vitais. O pós-operatório, infeliz. O pós-operatório, manter o decúbito Fowler, né? Qual que é o Fowler? 5 dedinhos. Repouso relativo no leito, observar o nível de consciência, verificar os sinais vitais, o gotejamento do soro, diurese, o controle de sangramento, não mexer no curativo, só o médico que tira para ele mesmo avaliar, manter sonda fixada e aberta e anotar o aspecto, coloração, tudo, quanto a quantidade, manter cinta ou corpete, no caso, se a gente falar lá da abdominoplastia ou da lipoaspiração, tá? Realizar compressa fria nas pálpebras. Temos a mamoplastia, que é a redução cirúrgica das mamas, ou o levantamento ali, você vê que retirou e deu uma levantada ali no seio. Gostaria de fazê-lo não mamoplastia, mas um lifting, né, para dar uma levantada. Ou mulherada, né? Temos a lipoaspiração, que é a aspiração de gordura da região do mento, que é aqui, tá? Culote, abdômen, nádegas e coxas. Às vezes a mulherada já até aproveita essa gordura e injeta aqui na boca, tá bom? Todos conhecem, já ouviram falar. E o corpete que tava falando é para lipo, tá bom? E para abdominoplastia também, que é a dermolipectomia, que é a abdominoplastia, tá? Que é a remoção do excesso de pele e gordura do abdômen, que é chamado abdômen de avental. Eu gostaria muito de fazê-lo, tá bom? Aquele corpete do pós-operatório é para cá também. Gente, algumas cirurgias do abdômen são feitas por videolaparoscopia. Nós vimos várias cirurgias, né? Inclusive uma gastrectomia, né?
a cirurgia de redução do estômago, às vezes é feita por videolaparoscopia. Então, o que ele diz pra gente? São cirurgias realizadas na cavidade abdominal através de mini incisões de meio a 1 centímetro, utilizando material cirúrgico especial, um sistema de vídeo endoscópico constituído de uma microcâmera processada de imagem monitor. Então, ele faz uma incisãozinha e coloca essas cânulas, e através dessas cânulas eles vão visualizando lá no monitor e mexendo ali, tá? Isso é videolaparoscopia. O pré e o pós-operatório. Verificar os sinais vitais, escolher material para exame, conforme solicitação do médico, orientar a higiene oral e corporal antes de encaminhar o paciente, lógico, o paciente cirúrgico, manter o paciente em jejum, conforme a prescrição, fazer tricotomia se necessário, retirar prótese dentária, joia, adornos, né? E identificá-los, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, fazer enteróclise na noite da véspera do ato cirúrgico, né? Fazer uma punçãozinha ali, um acesso. O pós-operatório, manter decúbito de 30 graus, quer dizer, Fowler, 30 graus, ponto é 30, aqui é 0, aqui é 30, aqui é 60, aqui é 90, aqui é 180, não é? Então, aqui é 30 graus, né? Manter ele ali 30 graus, observar o nível de consciência, verificar os sinais vitais, gotejamento, observar a diurese, o controle de sangramento, realizar curativo se necessário e estimular a deambulação para facilitar tanto o peristaltismo quanto a eliminação de gases, tá? Gente, vamos falar agora as nossas cirurgias se foram, né? Vimos algumas cirurgias, são várias, existem mais um monte de cirurgia. Acho que foi colocado as que vocês vão ver assim mais facilmente por aí, tá? Então vamos lá começar agora a falar das feridas cirúrgicas, né? Os cuidados que temos que ter e os curativos. Então vamos lá. Os cuidados com as feridas cirúrgicas. A prestação de cuidados no tratamento da ferida promove o restabelecimento da integridade cutânea e mucosa. Assim, deverá considerar as informações sobre as condições do cliente da ferida, obtidas durante a realização do histórico e aquelas obtidas durante a realização do exame físico. O enfermeiro, bem como o técnico, realiza a avaliação da ferida em 2 momentos distintos, antes do tratamento e depois da implementação dos cuidados de enfermagem e tratamento específico. Então, gente, a gente avalia a ferida cirúrgica em 2 momentos. Quando ele chega lá na RPA, a gente olha a ferida, e quando ele tá lá na clínica cirúrgica, a gente também tem que avaliar a ferida cirúrgica, tá? Assistência de enfermagem em curativos. Os curativos são realizados considerando a necessidade de se proporcionar ao organismo as condições necessárias para a promoção do processo de cicatrização. Dessa forma, o ambiente do corpo ou da ferida deverá proporcionar a perfeita drenagem das secreções, um meio úmido, a imobilização e a proteção da ferida visando. Então, gente, para essa ferida cicatrizar bem, existem algumas ordens aí, tá? O que a gente precisa para ter uma boa cicatrização e não ter problema com infecção? Evitar a invasão de micro-organismos, evitar traumas mecânicos, permitir as trocas gasosas, quer dizer, uma boa respiração desse paciente, garantir o conforto e o bem-estar do paciente e garantir o caráter estérico do curativo cirúrgico. Tudo isso tem a ver também, gente, com a alimentação do paciente, beleza? Após o término da intervenção, o cirurgião realiza os curativos cirúrgicos, que deverá ser trocado apenas 24 horas depois. Só é realizado antes de 24 se houver a necessidade por presença de hemorragias na ferida, drenagem excessiva de secreções, contaminação do curativo com urina, fezes e outras secreções orgânicas. Fora isso, não teve contaminação do curativo, nem hemorragia, nem um excesso de drenagem, quando tá drenando muito, que tem alguma coisa errada, tá? Não teve presente, só 24 horas depois. E quem retira primeiro o curativo é o cirurgião, tá? É ele que avalia.
Vamos falar agora, começar a falar dos tipos de curativo, né? Então, o tipo de curativo será determinado de acordo com o tipo de cirurgia e a localização da ferida. Então, nós temos o curativo oclusivo ou compressivo, que a gente chama. Independente do tipo de cicatrização, esse curativo oclui totalmente a ferida. Ele pressiona. Claro que a gente tem que tomar cuidado e observar. A gente também não pode garrotear, né? Mas se for um curativo oclusivo, ele tem que ocluir mesmo, ele tem que pressionar, tá? Temos o semi-oclusivo. É geralmente utilizado quando a evolução do processo de cicatrização, quanto a evolução do processo de cicatrização da ferida. Então, às vezes, se ele é oclusivo, tá tendo uma boa cicatrização, eu vou pegar e eu vou fazer aqui. Eu vou afrouxar um pouco, não deixando de ser oclusivo, tá? Aqui ele não tá oclusivo, só tá mostrando aqui uma das coisas que a gente utiliza em curativo. Isso se chama rayon, tá? Ele ajuda a absorver o exudato, tá bom? E isso é estéreo, tá bom? Esse material, o rayon, ele é estéreo. Então, eu posso manusear de qualquer jeito? Não. Curativo aberto é aquele que não utiliza cobertura. Por exemplo, fiz uma incisãozinha, caí lá, bati o supercílio, né? Aqui foi feito um corte, então é feita uma sutura. Não precisa, se o médico disser que não precisa de curativo, é um curativo aberto, né? Uma coisa, porque você vai fazer a limpeza, né? Como é feita a limpeza, professora? Sempre a limpeza é feita ou com água e sabão na casa do paciente. No hospital a gente usa o soro, né? A gente passa o soro, passa clorexidine, passa o soro de novo, enxuga bem e explica para o paciente como que ele vai fazer lá na casa dele. Temos o curativo fechado, permanecem fechados com gaze, sendo fixado apenas nas laterais, tá? Então, assim, a gente põe a gaze, tá? E na gaze, a gente fecha em cima e deixa as laterais abertas, tá? É um curativo fechado. Ou fecha das laterais e deixa em cima e embaixo aberto, tá? Quais são as complicações da ferida infectada? Então, o que é uma ferida infectada? É o processo infeccioso na incisão cirúrgica, geralmente infectada por streptococcus nas feridas. O agente etiológico é Staphylococcus aureus. Os tipos de infecção: não hospitalar e hospitalar. Não hospitalar, o cliente já é internado com alguma infecção. Então, ele já vem com essa infecção de fora. Por exemplo, vamos supor que ele teve a vesícula supurou. Então, ele já vem com processo infeccioso, tá? Então, esse é não hospitalar. Então, quando é hospitalar a infecção, é que ele pegou no hospital. Dentro do hospital, a gente já falou lá, infecção hospitalar. Quais são os sinais e sintomas de uma complicação de ferida infectada? Febre, 48 horas depois do ato cirúrgico, dor, rubor e calor, os 3 sinais flogísticos, né? E supuração da ferida, aquela ferida abre, tá? Aumento da frequência cardíaca, justamente por causa da febre, né? Quando a infecção é profunda, atinge o plano do músculo lá dentro mesmo, ela se manifesta entre o 4º e o 7º dia pós-operatório. Então, às vezes, o paciente vai para casa aí que ele começa a apresentar esses sinais e sintomas, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Verificar a temperatura de 4 em 4 horas, de acordo com a prescrição de enfermagem. Agora apareceu a nossa querida prescrição. Manter secas roupas pessoais e as de cama. Já falei para você faz tempo que tem que ficar trocando. O paciente tá suando, o paciente a sonda vazou, alguma coisa assim, tem que trocar. Não pode deixar a roupa de cama molhada e bem esticada por causa de UPP, né? Trocar curativos quando necessário e anotar o aspecto. Todo curativo que a gente vai fazer tem que anotar o aspecto dele, tá bom?
Não mobilizarem drenos de penrose ou tubulares, eles ficam sempre soltinhos, tá? Não é igual o dreno de tórax que fica abaixo, eles ficam meio soltinho. Anotar débitos das secreções é muito importante, quando possível colhê-los. Se for pedido para colher, a gente colhe, senão a gente só vai limpando ali e retirando a secreção do dreno. Estimular a aceitação da dieta e ingestão hídrica, se o paciente não estiver em jejum, porque ele pode estar apresentando um quadro, lembra, infecção não hospitalar, e ele precisa se manter em jejum, tá? Mas se ele não estiver em jejum, então dá-lhe água nesse paciente, se possível, tá? O ideal é a prevenção iniciada no pré-operatório através de medidas que diminuem essa complicação, que a gente já viu, né? Os pré-operatórios. Melhorar nutricionalmente, imunologicamente, proporcionar de forma correta e necessária as medidas de desinfecção, antisepsia e asepsia, tá? Então, gente, acabou. Nossa matéria acabou, oh, que pena. Não sei qual a nossa próxima matéria, ainda eu não sei, né? A Aline vai me passar, mas espero que vocês tenham gostado das aulas, tá? Deixem o like, os comentários, compartilhem, né? Divulguem lá a página, tá bom? Que é tudo para melhorar para vocês. Brigadão. A gente se vê na revisão e boa prova para quem vai fazer prova, tá bom? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.